Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Doctor Entrevista e hoje nos estúdios temos mais um caratinguense, olha que bacana. E você vai saber um pouquinho desse meu entrevistado e as ideias, propostas, o que ele pensa. Olha, estou falando do Mário Sérgio Carraro Teles, ele que é gerente de políticas tributária e fiscal da CNI. A CNI é a Confederação Nacional das Indústrias. E é um caratinguense que está esses dias passando por Caratinga e nós temos aí o prazer em recebê-lo nos estúdios da Docton TV. Obrigado, Mário Sérgio. Seja muito bem-vindo ao programa Docton Entrevista. Muito obrigado. É uma oportunidade muito boa para a gente conversar aqui, trocar umas ideias aí sobre o que está acontecendo no Brasil e um pouquinho sobre Caratinga, né? Verdade. Mário, Mário Sérgio, né? Já estou colocando Mário íntimo, né? Muitas pessoas aqui de Caratinga vai ver essa entrevista e falar: nossa, eu lembro do Mário Sérgio, ele estudou comigo ali na escola, no colégio. Como que foi assim a sua participação aqui em Caratinga e você ficou até quando? Até quando aqui na cidade? Eu nasci em Caratinga, aqui no bairro Santa Zita, né? Filho aqui da dona Eva e do seu Mário Careca, falecido, meu pai. Morei aqui até os 17 anos. Estudei lá no colégio estadual, começo no Menino Jesus de Praga, depois no colégio estadual. E fiquei até os 17, fui embora para Belo Horizonte, mas nunca deixei de vir aqui. Eu venho com muita frequência, gosto muito de Caratinga. Bacana, Mário Sérgio. Então, vamos começar a falar, Mário, você fez uma pequena introdução, as pessoas já sabem quem é aí o Mário Sérgio. E para a gente aproveitar esse tempo, nós vamos falar de um assunto, né, que divide algumas opiniões, é um assunto extremamente atual, está sendo discutido. Essa entrevista, Mário, ela vai na semana que vem. Até semana que vem muita coisa pode mudar e nós estamos falando da reforma da Previdência. Mário, em junho deste ano, eu estava vendo uma entrevista que você participou de uma palestra em Santa Catarina, né? E falou da reforma da Previdência. Para você, como gerente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, a reforma da Previdência, ela é necessária ou não? Sim, ela é muito necessária. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado nisso desde 2007. Na época, o presidente Lula montou um fórum para discutir Previdência entre representantes do governo, dos empresários, que era o meu caso, e dos trabalhadores. Então participamos, foi um fórum bem longo, discutimos bastante, e naquela época já se sabia da necessidade de fazer a reforma. Tá? Por uma questão muito simples. As nossas regras previdenciárias, elas foram desenhadas para uma situação demográfica brasileira que mudou muito nos últimos anos. Desde 1980, a população idosa brasileira, né, acima de 65 anos, cresceu muito. Embora hoje nós somos ainda apenas 9% dos brasileiros têm mais de 65 anos. Mas naquela época, em 2007, já se previa que esse número ia continuar crescendo, daí a importância da reforma. Agora, 12 anos depois, a premência é ainda maior. Para você ter uma ideia, nos próximos 40 anos, ou seja, daqui em 2060, esse número de 9% de pessoas com mais de 65 anos vai passar para 28%. Então, se nós continuarmos com pessoas, em média, tá, nas aposentadorias por tempo de contribuição, que são aquelas que as pessoas não precisam ter uma idade mínima para se aposentar, bastou completar 35 anos, no caso dos homens, ou 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, a pessoa pode se aposentar. A média de aposentadoria do brasileiro hoje, por tempo de contribuição, é em torno de 54 anos. Os homens um pouco mais, em torno de 55, e as mulheres em torno de 53. Então a média geral em torno de 54. E uma pessoa, um brasileiro, que atinge 54 anos hoje de vida, a expectativa dele de sobrevida é até mais de 80 anos. Portanto,
O brasileiro se aposenta muito cedo e vai viver até mais tarde. Por outro lado, os mais pobres, aquelas pessoas com menos renda, com mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, eles não conseguem atingir esses 35 anos ou os 30 anos de tempo de contribuição. E o que sobra para eles é a aposentadoria por idade, que ocorre aos 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com 15 anos de tempo de contribuição. Então, hoje, o nosso sistema, nossa regra, privilegia as pessoas de renda média. Costuma-se falar os mais ricos, mas isso gera um desconforto. Uma pessoa que vai se aposentar com R$ 5.800 por mês ou 5 mil, ela é rica. Para o país pobre, que é o nosso caso, a renda média do brasileiro, rendimento médio do brasileiro hoje é R$ 2.500. Exato. Então, é uma questão difícil para as pessoas aceitarem. Quem ganha 10 mil é rico? Não é milionário, mas para a realidade brasileira, é uma pessoa que está lá entre os 10% mais ricos da população. Então, o nosso sistema hoje ele faz com que a renda média se aposente, em média, aos 54 anos por tempo de contribuição. E os mais pobres, o pedreiro, a empregada doméstica, geralmente se aposentam por idade aos 65 anos em média os homens e 62 as mulheres. Portanto, a reforma está mexendo basicamente na parte de cima da distribuição de renda. E o outro ponto são os funcionários públicos, né? Esses têm aposentadorias em valores muito elevados. Para você ter uma ideia, a aposentadoria média do Legislativo é em torno de R$ 28 mil, do Poder Legislativo Federal. No Judiciário, em torno de 20 mil, chega a 18, 19, 20 mil, a média. E nos outros servidores públicos, isso em torno de 10 mil. E a média da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, que é o meu caso, é o seu caso, é o caso da maioria dos que estão nos assistindo, é R$ 1.200. Então, a reforma também está mexendo fortemente nas regras de aposentadoria para os servidores federais, que estados e municípios foram tirados. Então, a gente entende que a reforma é fundamental para dar condições do Brasil voltar a crescer. Não é a condição suficiente, só com a reforma o Brasil vai voltar a crescer, não. Eu nunca digo isso. Mas ela é condição para permitir que a economia volte a crescer. Então, esse é um lado importante. E o outro é a questão da equidade. Está mexendo fortemente nos servidores públicos, são aqueles que ganham mais. Então, tem os dois componentes, por isso eu acho que a reforma é fundamental. Você disse nessa entrevista que eu citei aqui de Santa Catarina que é importante a reforma da Previdência para que o país saia da armadilha macroeconômica. O que quer dizer para o nosso telespectador? Que armadilha seria essa? Esse é um ponto mais complicado dessa apresentação que eu fiz em vários estados aí do Brasil. O que acontece hoje é que para um país crescer, ele precisa fazer investimentos. Exato. E como todas as pessoas, eu, você, quem tem alguma pretensão de fazer um investimento, você tem que poupar uma parte do seu salário para poder investir. Isso é o que acontece com as pessoas. E o país, não é só o Brasil, os países são da mesma forma. Para ter investimento, tem que ter poupança. E hoje, o brasileiro poupa muito pouco, porque nós, as famílias, as empresas, ainda temos um nível de poupança significativo, em torno de 20% do que se produz, do PIB. Só que o setor público está numa situação financeira terrível. E aí o setor público despoupa. Então, o que nós, população, poupa, o setor público leva, porque a poupança do setor público é negativo. Isso faz com que o montante que o Brasil tem para investir seja muito pouco. A poupança para bancar o nosso investimento é muito pequena. Então, qualquer nível de crescimento que a gente tenha, a gente precisa trazer poupança de fora. E aí, para trazer esse dinheiro de fora, para financiar o nosso crescimento, isso tem um reflexo
na relação do nossa moeda, o real, com o dólar. Né? O nosso real fica mais forte, o dólar cai. E aí tem o que eu chamo da armadilha macroeconômica, é que qualquer ritmo de crescimento um pouco mais acelerado reflete lá na relação do dólar com o real, e quem abastece o nosso crescimento são as importações. Então, o país começa a crescer, você tem uma enxurrada de importações e esse crescimento acaba não decolando, porque quem abastece o mercado interno são as importações. Então, é um pouco complicado esse ponto. Investimento, talvez, para as indústrias ali, né? Aquele espaço do empréstimo, até mesmo de conseguir recursos para que seja investido. O investimento precisa da poupança. Como nós temos baixa poupança, temos que trazer de fora, isso se reflete na relação do real com o dólar e acaba interrompendo o nosso ritmo de crescimento. E nós estamos aí nos últimos, depois da crise, nós temos crescido 1% ao ano, o que é muito pouco para gerar as oportunidades de negócio, os empregos que vão trazer uma situação melhor para a população brasileira. Pois é. Em março deste ano, a pesquisa apontou que 59% dos brasileiros são favoráveis à reforma da Previdência. Na sua opinião, essa outra, menos da metade, né? Por que não aprova a reforma? É falta de informação? É um pouco de falta de conhecimento? Ou é medo de mudança? É um problema do brasileiro, na sua opinião? Olha, eu vou te dar até um dado mais novo, que está saindo hoje. Ótimo. A pesquisa que a gente fez essa pesquisa de novo lá na CNI, e 60%, nesse último dado, está saindo hoje, aprovam, acham necessária a reforma da Previdência. Não que aprovam o que está ali dentro, né? Mas isso é diferente. Necessário. Isso é importante que você falou. É importante esclarecer. 60% dizem, olha, eu entendo que é importante fazer uma reforma da Previdência. Quando a gente perguntou, ok, o governo mandou uma proposta de reforma, você sabia? 65% só que tem conhecimento. 35% sequer sabem que o governo mandou a proposta. E desse pessoal que sabe que foi mandado, cerca de 35%, ou seja, metade mais ou menos, conhece a proposta. Entre os que conhecem a proposta, o apoio é de 54%. Nessa pesquisa que você está citando do primeiro trimestre, esse apoio entre quem conhecia eram 10 pontos percentuais a menos, em torno de 44%. Então, em 3 meses, aumentou o apoio de quem conhece a proposta. Agora, a sua primeira pergunta, por que só 60% acha necessário? Reforma de Previdência acontece no mundo inteiro. Tá? A população está vivendo mais no mundo inteiro. Então, está todo mundo ajustando as suas regras previdenciárias, que foram desenhadas lá atrás. E no mundo inteiro tem resistência, não é só no Brasil. Um percentual desse, de 60%, é até um percentual elevado. Você vê que a reforma praticamente está aprovada e as manifestações, não teve uma reação assim tão forte contra. E o normal no mundo inteiro é que reforma de Previdência tem uma oposição muito forte. Por quê? A Previdência, a pessoa faz a própria conta. Né? Eu te digo a minha conta. Pelas regras atuais, eu poderia me aposentar com 58 anos. Tempo de contribuição. Com a reforma, eu vou passar para 65. Então, cada um que tem um pouco de conhecimento, faz a própria conta. E a tendência é ser contra, por quê? Porque você vai ter que contribuir um pouco mais para que o coletivo tenha uma estabilidade, tenha um ganho, porque você tem situações, que não vai ser o caso aqui do Brasil, mas tem um exemplo, Grécia, Portugal, em que a situação estava tão dramática que foi preciso cortar, inclusive, de quem já estava aposentado. Aqui não está mudando nada para quem está aposentado. E olha, esse bate-papo nós vamos continuar após o intervalo. Tem muito mais informações para você. Eu te espero.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, recebendo hoje o Mário Sérgio Carraro Teles, ele que é gerente da Confederação Nacional das Indústrias, um caratinguense que está se destacando aí. Estamos falando hoje sobre a reforma da Previdência, todos esses trâmites que está acontecendo aí no país, né, gente? Uma mudança que percebemos que ela é necessária, senão o país não desenvolve, não é mesmo? Então, Mário, nós falamos no primeiro bloco muito sobre a questão da reforma da Previdência. Muito não, porque eu estava falando com ele aqui nos bastidores que eu ficaria mais uns 2 programas aqui falando, porque tem muita informação, muitos detalhes, tem muita coisa que tem que ser estudada pelo brasileiro, tem que ser investigado. Não pode ficar só nessa questão, né, Mário, da idade, eu vou demorar para aposentar. Tem muita coisa envolvida, muita coisa importante para o crescimento do nosso país a partir da aprovação da reforma da Previdência. Não estou dizendo que eu aprovo ela em 100%, mas que é necessária, é o que a gente comentou aqui, que é necessária essa reforma. Mas está previsto também para o segundo semestre, Mário, a discussão da reforma tributária. Então está tendo 2 discussões aí, né? A reforma da Previdência e a reforma da tributária. São diferentes, mas uma acaba complementando a outra ou não? Olha, a reforma da Previdência, como a gente falou antes, eu acho que não podemos vender uma ilusão para a população. Como eu te disse, eu vejo como um instrumento para destravar o bloqueio macroeconômico que nós falamos que hoje tem ao crescimento, que é dado, entre outras coisas, pelo problema previdenciário. Mas a reforma da Previdência por si só não vai fazer com que o ano que vem o Brasil cresça 4%, 5%. Isso não é verdade. Tá? A reforma tributária, no meu modo de ver, ela complementa a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência tira aquele bloqueio macro e uma reforma tributária, se ela for bem feita, ela vai dar um outro elemento, que é um elemento de competitividade, que hoje está faltando para a economia brasileira, para que aí sim, as duas juntas, com a melhoria aí de contas públicas que a gente está, às duras penas, tentando conseguir, nós vamos ter uma nova condição para aí sim o Brasil voltar a crescer de uma forma mais acelerada, gerando mais emprego, tendo uma situação melhor para a população. Então, as duas se complementam nesse sentido. E a sonegação e inadimplência pode ser contida com mais rigidez a partir da aprovação da reforma ou você acha que não? Olha, a ideia de todas as propostas, e nós estamos falando de uma reforma tributária do que a gente chama de tributação sobre consumo, tá? Que é caótica no Brasil. Então, não é uma reforma tributária, igual tem muita gente que entende, defende, não é uma reforma para mudar as bases de incidência, né? Tributar menos o consumo, aumentar a tributação de renda. O que está se discutindo no momento é simplificar, tornar mais eficiente a tributação sobre o consumo. Tá? Então é isso que está em jogo. Tornando essa tributação sobre o consumo mais simples, mais eficiente, você vai ter algum ganho, sim, em termos de sonegação, embora, como o nosso nível de tributação sobre o consumo seja muito elevado, então não dá para negar que existe um incentivo grande à sonegação, tá? A principal proposta que a gente tem discutido, que está na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, se fala de um imposto, que seria um imposto sobre bens e serviços, e uma alíquota em torno de 25%. Tá? Esse imposto, ele substituiria hoje o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS. Tá? Então teríamos um imposto para substituir 5, com uma alíquota de 25%. Tá? O que acontece é que hoje, ICMS
17 ou 18% nos estados, como tem uma forma de cálculo diferente, só o ICMS, a alíquota padrão, digamos assim, é em torno de 21, 22%. Mais o PIS/COFINS, chega a 9,25% em alguns casos. Hoje, nós já temos, somando isso tudo, nós temos uma tributação de consumo por esses 5 tributos que vai bem para cima dos 30%. Então, quando você fala em 25%, com uma base mais ampla, embora seja alto, é menor do que o que tem hoje. Tá? Mas ainda é uma alíquota alta que incentiva, sim, a sonegação, mas temos que ter outras formas de controlar isso. Nota fiscal eletrônica, nós temos tido alguns avanços nesse sentido. Reduzir, então, a burocracia é fundamental. Sim, é fundamental. Hoje, as regras tributárias desses tributos que eu te disse, ICMS, PIS, COFINS, são de uma complexidade enorme. Tá? Nós temos disputas aí no judiciário, por exemplo, ninguém sabe, né, contribuintes e governo ficam brigando no judiciário qual é o critério para você tomar o crédito de ICMS, PIS e COFINS. O que é o crédito? Quando eu compro, a empresa compra alguma coisa para a sua atividade, digamos, uma fábrica de imóveis, quando ela compra madeira, essa madeira é tributada pelo ICMS, pelo PIS e COFINS. Então a fábrica de imóveis tem direito a se creditar do que foi pago lá pela empresa de madeira. Tá? Isso dá crédito para essa empresa daqui. Madeira, no caso da empresa de imóveis, é tranquilo, vai dar crédito. Agora, tem uma série de outros produtos que não se sabe bem se dá direito ou não a crédito. Para você ter uma ideia, uma indústria, ela não pode ter crédito da energia elétrica do escritório dela. Só pode ter crédito da energia elétrica paga na fábrica. A do escritório não pode. Se tiver um showroom, não pode. Então as regras são muito complexas, geram disputas judiciais, geram insegurança para as empresas. Então é preciso que a gente tenha regras parecidas com o do resto do mundo, onde essa discussão não existe. Isso é uma coisa do Brasil. Basicamente, quem usa esse nosso critério para dizer se tem direito a crédito ou não, é só o Brasil e o Haiti. A Costa Rica usava também, mas já abandonou. Então você vê, no mundo inteiro, mais de 160 países usam tributos desse tipo. E só Brasil e Haiti têm a forma de cálculo do crédito que nós usamos aqui. Mário Sérgio, sem uma reforma da Previdência ou tributária, o que pode acontecer com o país, na sua opinião? Olha, sem a reforma da Previdência e sem a reforma tributária, certo, nós vamos continuar restritos a esse baixo crescimento. Tá? Não tem como aumentar o ritmo de crescimento com a situação atual. E o baixo crescimento é o que a gente tem visto aí. Pessoas com dificuldade para arrumar emprego, os salários não crescem, né? Tem toda uma consequência social, porque na verdade, de uma forma ou de outra, a gente tem correntes diferentes de como gerar o crescimento, mas o que todo mundo quer é o crescimento, por quê? Para uma situação melhor para a população, para todo mundo. Né? Se a situação está ruim, desemprego, aí já se reflete num outro problema de violência. Né? Então, o crescimento econômico, ele é fundamental para que a gente tenha condições de vida melhor aqui no Brasil. Sem as duas reformas, nós vamos continuar, no mínimo, nessa situação. Mas como o caso da Previdência é dramático, nós poderíamos ir, sem uma reforma da Previdência, para uma situação, inclusive, pior do que a de hoje, com um descontrole total das contas do setor público, né? União, estados e municípios. Mário, nós estamos falando, então, sobre o desenvolvimento, crescimento, possibilidades, né, para o nosso país.
Agora falando um pouquinho de Caratinga, nós sabemos que Caratinga também tem seus desafios, né? E a gente percebe que é necessário diagnosticar, conhecer, identificar os nossos problemas, assim como as nossas forças e qualidades. Para isso, a rede de ensino Docton, ela iniciará em breve um projeto de estudo, um estudo que pretende beneficiar todos os munícipes, né, e todos que vivem aqui. Então está em andamento o projeto Caratinga Século XXI. E você faz parte, né, deste projeto. Queria que você falasse um pouco sobre a importância deste estudo para o crescimento do município de Caratinga. Olha, eu acho que a primeira parte desse projeto vai ser a atualização de um diagnóstico sobre a economia de Caratinga que a Docton, ainda na época chamada SPEP, nós fizemos há mais de 20 anos atrás, ainda na década de 90, sobre como estava se comportando a economia de Caratinga. Nós vamos atualizar esse estudo. Naquela época, nós identificamos que Caratinga estava perdendo posição relativa aqui dentro da própria região, que outros municípios aqui da nossa região estavam com um dinamismo econômico muito maior do que Caratinga apresentava. Então, o primeiro ponto, nós vamos atualizar esse estudo, ver o que aconteceu aí nesses últimos 20 anos. Nós tivemos mudanças significativas, né? Naquela época, por exemplo, essa questão de um polo educacional estava ainda muito incipiente, estava muito no começo, né? De lá para cá nós tivemos um fortalecimento muito grande desse tipo de serviço aqui em Caratinga, mas por outro lado a gente viu retrocessos, né? Em outras áreas de serviço, como por exemplo saúde. Tá? Então nós vamos atualizar isso, ver o que os números estão nos dizendo, né? A gente conhece, vocês conhecem muito bem o dia a dia, mas vamos ver então assim, o que os números estão nos mostrando e a partir deste diagnóstico nós vamos identificar ações para tentar ou reverter essa situação, se a situação, como parece que todo mundo concorda, a situação não tem sido muito positiva, nós vamos tentar ações para reverter, ou se os números nos mostrarem uma situação diferente, nós vamos tentar intensificar, melhorar esse potencial de Caratinga. Isso tudo vai passar muito por uma mudança de filosofia da cidade. Tá? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem conversado com o Sebrae, que desenvolve um trabalho nacionalmente de desenvolvimento regional, e nessas conversas já nos foi passado que tudo isso passa muito pela mentalidade, pelas lideranças. É preciso ter uma mentalidade do que está muito na moda, aí chamar o jogo ganha-ganha. Né? Se uma atividade vai bem numa cidade, a tendência é que todos os outros, e mesmo quem não tem atividade econômica, quem é só empregado, tudo isso, todos ganham. Né? Então não pode ter um jogo contrário, que é o jogo perde-perde. Eu prefiro que outra atividade vai mal e aí acaba que a sua atividade também vai mal. Então, muito disso vai passar por uma questão de lideranças políticas, construção de lideranças, modificação da mentalidade. O Sebrae tem, por exemplo, um trabalho que chama do Prefeitura Empreendedora, ou seja, o poder público ele não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento da cidade. Pelo contrário, ele tem a mentalidade de todos na prefeitura. Não é só do prefeito, é do prefeito até o funcionário mais juvenil, né, de um nível mais baixo. Tem que ser no sentido, olha, o que eu posso fazer, óbvio, tudo dentro da lei, né?
que eu posso fazer para estimular? Como é que eu posso facilitar que uma pessoa abra um negócio em Caratinga ou que o negócio dessa pessoa se desenvolva mais? Porque daí, todo mundo trabalhando junto, nós vamos conseguir fazer com que a cidade tenha um crescimento maior e, como nós já conversamos aqui, crescimento maior é uma situação, um nível de vida melhor para todo mundo. Com certeza. E em conversa, né, com o Carraro, que apresenta nosso colaborador aqui da Docton TV também, ele sempre foi defensor desta ideia, deste projeto e desta necessidade de fazer uma reavaliação do cenário atual que Caratinga está, né? Então, o Carraro, em conversa com o professor Cláudio Leitão, em conversa com o professor Pedro, eles se uniram e que bom saber que você também é peça fundamental neste projeto, que trará muitos benefícios, assim esperamos, para a nossa cidade. Mas isso é assunto para um próximo programa. Obrigado, Mário Sérgio, pela sua participação. Olha, espero, sempre que estiver por Caratinga, se puder dar uma passadinha aqui na Docton TV, será um prazer recebê-lo novamente para mais um bate-papo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você e estamos à disposição. Sempre que estiver aqui por Caratinga, é um prazer falar com você e com o povo de Caratinga. Ótimo. E você, nosso telespectador, eu te espero no próximo programa. Até mais.